Durval Bacelar Filho. Na sustentação a ser procedida pela doutora Janes Cauane de Oliveira será feita em prol do apelado Luiz. Doutora Janes, já vejo Vossa Excelência na sala. Indago se tem áudio e vídeo, se nos vê e enxerga bem. Se nos enxerga, se nos vê e nos ouve bem. Sim, vejo e ouço bem. E vocês, Excelência, me ouvem bem? Da mesma forma, doutora, boa tarde, bem-vindo à nossa Câmara. A palavra de Vossa Excelência pelo prazo regimental, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, cumprimento o presidente dessa sessão de julgamento e a relatora deste recurso, a desembargadora Sônia, nas pessoas de quem estendo meus cumprimentos aos demais presentes. Excelências, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que condenou o apelante Luiz nas penas dos artigos 33 caput da Lei de Tóxicos, artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, artigo 180 e artigo 329 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal. Nesse sentido, a defesa fundamenta seus pedidos em 4 teses. Preliminarmente, a nulidade da prisão em flagrante e de todos os atos dela decorrentes, eis que a investigação foi realizada pela Guarda Municipal, bem como ausente qualquer autorização judicial ou estado de flagrância capaz de ensejar a violação de domicílio. No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante quanto aos crimes de tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo, nos termos do artigo 386, incisos 5 e 7 do Código de Processo Penal, tendo em vista a confissão do acusado Isaac. Ainda a defesa pleiteia também a absolvição do apelante quanto ao delito de resistência em razão das incongruências apresentadas, nos termos do artigo 386, inciso 2 e 7 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da valoração da pena base do delito de tráfico de drogas para que seja fixado o mínimo legal. Excelência, já esmiuçando as teses, inicialmente cumpre ressaltar que ao analisar os autos, é possível verificar que apesar da conduta de adquirir e receber coisa que se sabe ser produto de crime ser descrita como terceiro fato, a receptação foi o primeiro delito identificado pelos guardas municipais, sendo importante entender essa situação para a gente analisar a flagrância. Sendo que após a tentativa frustrada, após os guardas se deslocarem ao local, não encontrarem objetos ou produtos de crime ou até mesmo substâncias ilícitas, os guardas municipais adentraram a residência de propriedade do apelante, a qual estava alocada para o acusado Isaac, desprovidos de autorização, seja ela dos acusados ou de mandado judicial, e sem nenhum estado de flagrante delito. Nesse viés, nota-se que o crime de receptação nas modalidades adquirir e receber se trata de crime instantâneo, que consequentemente pode ter efeitos permanentes, o qual não deve ser confundido com crime permanente. Os crimes instantâneos de efeitos permanentes por si só não admitem, na sequência, a prisão em flagrante, exatamente por serem crimes instantâneos e somente seus efeitos serem permanentes. O crime instantâneo de efeitos permanentes, ao contrário do que acontece no crime permanente, não permite que o agente atenue seus efeitos. A receptação na modalidade ocultar é crime permanente, pois possibilita ao agente a redução de seus efeitos, ou seja, enquanto perdurar a situação de ocultamento, consuma-se a infração, mantendo o estado de flagrante delito. Já nas modalidades adquirir e receber, contidas na denúncia, não há como reduzir seus efeitos, sendo, em razão disso, um crime instantâneo com efeitos permanentes, estando ausente o estado de flagrância. No boletim de ocorrência acostado na sequência 1.5, a Guarda Municipal informa que no ponto comercial denunciado, ainda do lado de fora, foram visualizados cabos de energia e que posteriormente, sem mandado judicial, sem estado de flagrância e sem fundadas razões, foi feita uma varredura minuciosa no local, encontrando o proprietário identificado como Luiz Carlos Dias do Nascimento, supostamente escondido em cômodos da casa. Excelências, se não havia autorização judicial, estado de flagrância ou fundadas razões de que um crime estava acontecendo, estar-se-á diante de uma evidente ilegalidade capaz de gerar nulidade de todos os atos decorrentes dessa prisão em flagrante.
No presente caso, tendo como base as denúncias anônimas realizadas, a Guarda Municipal deslocou-se até o local mencionado pelos denunciantes anônimos para averiguar as denúncias recebidas, ou seja, os agentes municipais montaram uma operação de investigação para averiguar a procedência das denúncias, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal. Salvo engano, até houve um julgamento de uma apelação no mesmo sentido na data de hoje, de relatoria do Dr. Pedro. E, em termos gerais, a Guarda Municipal tem a incumbência de promover a proteção e a segurança de bens, serviços e instalações e impedir a prática de delitos patrimoniais, sendo, no entanto, absolutamente destituídos de poder policial na seara repressiva e na seara investigativa. A exceção à regra atribuída pela Constituição, no entanto, consiste na situação de flagrância, a qual permite qualquer cidadão, inclusive a Guarda Municipal, dê voz de prisão. Vejam, excelências, a Guarda Municipal prendeu o apelante junto com os acusados Isaac e Gabriel somente porque faziam parte das denúncias anônimas, sem qualquer outro motivo, já que as outras duas adolescentes que se encontravam no local não foram presas, porque nada de ilícito foi encontrado, nem mesmo faziam parte das denúncias recebidas. Da mesma forma aqui com o apelante. Se houvesse estado de flagrância, as mulheres também teriam sido presas, o que não ocorreu, pois nenhum delito estava acontecendo naquele momento, assim como nada foi encontrado com as adolescentes, não foi encontrado nada de ilícito com o apelante. As substâncias entorpecentes foram localizadas no local onde o Luiz estava escondido, supostamente estava escondido, ou seja, em um dos cômodos da residência, que a Guarda Municipal invadiu sem autorização. Aqui não há que se falar que a Guarda Municipal achava que, em decorrência das denúncias, haviam drogas no interior da residência, porque mero achismo não é suficiente para ensejar uma violação constitucional. Portanto, considerando o entendimento das cortes superiores e tendo em vista que a prisão em flagrante está eivada de vícios, por ter ela sido efetuada sem condição de flagrância, bem como ter decorrido de uma investigação realizada pela Guarda Municipal, é necessária a nulidade da prisão e todos os atos dela decorrentes, inclusive todo o processo judicial. No que tange o crime de tráfico de drogas, no interrogatório realizado na audiência de instrução, o acusado Isaac confessou que há pouco tempo praticava o comércio de drogas e usou a justificativa lá para custear o tratamento do filho dele, e tanto que todos os objetos apreendidos estavam no local em que Isaac loca, e de posse, de propriedade de Isaac, tanto que ele mesmo confessa isso. Embora o apelante estivesse na residência no momento da prisão, o mesmo se dirigiu até o local apenas para receber o aluguel. Não é razoável manter a condenação do apelante diante do conjunto robusto de provas, principalmente no que tange a confissão do acusado Isaac. No mesmo sentido, em relação aos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, verifica-se que nos autos a condenação do apelante se deu exclusivamente baseada em denúncias anônimas, porque o acusado Isaac confessou a prática dos dois delitos, confirmando que pegou a arma de fogo como pagamento em troca de entorpecentes. Então, dessa forma, é necessário, excelências, reconhecer a absolvição do acusado Luiz. Já no que diz respeito ao crime de resistência, também é necessária a absolvição, tendo em vista que tais alegações destoam da realidade fática, sendo que não houve nenhum tipo de violência por parte do apelante em relação aos guardas. Além disso, foi falado durante a instrução que haviam cerca de 7 guardas municipais, não sendo possível apenas um agente oferecer resistência em relação à quantidade relevante de autoridades. E por fim, caso vossas excelências não entendam pela nulidade ou pelas absolvições pleiteadas, a defesa requer subsidiariamente a reforma da decisão quanto à dosimetria da pena em relação à fundamentação genérica diante do conteúdo de drogas apreendidos. A sentença ela fundamenta o aumento da pena base pelo conteúdo das drogas apreendidas e a quantidade, mas já é entendimento pacífico das cortes superiores que somente tal fundamentação, como fundamentação genérica, não afasta a possibilidade de aplicação da pena base no mínimo legal. Com isso, excelências,
já me encaminhando para o final, a defesa requer seja conhecido e totalmente provido o presente recurso de apelação, a fim de anular a prisão em flagrante e todos os atos dela decorrentes, absolver o apelante quanto aos crimes de tráfico de drogas, receptação e porte legal de arma de fogo, tendo em vista a confissão do acusado Isaac, absolver o apelante quanto ao delito de resistência em razão das incongruências apresentadas e subsidiariamente o afastamento da valoração da pena base do delito de tráfico de drogas para que seja fixado o mínimo legal. Senhores julgadores, desde já peço escusas caso tenha me alongado. Eu agradeço a atenção dos senhores e eu devolvo a palavra. Nós agradecemos.